Paulo Jones. Não, acho que em terceiro. Sim, deixa eu ver o projeto de lei. O da fisioterapia também, né? Número 14, o cargo de fisioterapia, né? Não, então não tem isso. Sim, tudo certo. Juliana? 14 eu não tenho aqui. Projeto de lei. 14. Ah, tá. Fisioterapeuta. Sim, é só para aprovação. Ah, tá, não vai para leitura. É, só para aprovação. E a moção é isso? Sim, Isso. sim. Não, tudo certo. Eu achei que ia para leitura hoje. Não, Foi. nossa, já foi. Sim. Eu achei que você estava Não, perguntando se é para votação. Na hora da leitura. Eu sei. Nem é para votação. Boa noite a todos. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 36ª sessão ordinária do ano de 2025 da Câmara de Vereadores do município de Luzerna. Quero cumprimentar aos senhores vereadores, aos servidores da Câmara, a população presente no plenário, aos profissionais da imprensa e às pessoas que nos assistem pelo perfil da Câmara no Facebook e no YouTube. Dando sequência, solicito ao vereador Alexandre que faça a leitura de uma mensagem. Boa noite. Embora sozinho, continue a caminhada. Se todos os abandonarem, prossiga sua jornada. Se as trevas crescerem em seu redor, mais uma razão para que você mantenha acesa a pequenina chama de sua fé. Não deixe que sua luz se apague, para que você mesmo não fique em trevas. Ilumine com sua luz as trevas que o circundam. Obrigado, vereador Alexandre. Passamos agora à discussão e votação da ata da sessão ordinária realizada no dia 20 de outubro de 2025. Se os vereadores são favoráveis pela aprovação, permaneçam como estão. A ata aprovada por unanimidade. Nesse momento, passamos aos trabalhos de expediente. Peço ao vereador Marcelo que faça a leitura da justificativa do projeto de lei ordinária número 039 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre normas referentes à área não edificável, ao cultivo de eucaliptos, pinos e de outras árvores de grande porte nas margens das vias públicas, urbanas e rurais do município. O projeto de lei visa estabelecer condições mínimas de plantio de árvores de grande porte e construções nas áreas que compreendem as faixas laterais das estradas rurais do município de Luzerna.
A faixa de domínio proposta no projeto realça a preocupação do grande risco de acidentes graves aos motoristas que trafegam pelas ruas do interior do município de Luzerna, facilitando o trabalho de manutenção e preservação das estradas. Outro fator importante é a segurança dos motoristas que, ao utilizarem estas áreas de escape em casos de emergência, como por exemplo para evitar chocar-se com caminhões que frequentemente trafegam pelo interior, ou mesmo para evitar o choque com animais que invadem a pista, como ocorre corriqueiramente na região. Para manter uma rua com a largura adequada de trafegabilidade, é necessário que haja uma faixa de domínio, como já prevê o plano diretor na área urbana. A faixa de domínio nas ruas também é utilizada para a instalação de redes de energia elétrica que abastece a área rural. É comum essas árvores de grande porte lamberem a rede de energia elétrica e até mesmo caírem sobre a mesma, causando prejuízos e riscos de graves acidentes a terceiros. Contudo, espera-se que os proprietários de áreas rurais nessas situações tenham consciência do potencial risco de danos graves, até mesmo com mortes e sequelas irreversíveis, que essas árvores plantadas à beira das rodovias oferecem aos motoristas, e os prejuízos econômicos à atividade rural. Dessa forma, solicitamos a aprovação do presente projeto de lei. Cordialmente, Juliano Chinardi, prefeito de Luzerna. Obrigado ao vereador Marcelo. Nesse momento, peço ao vereador Alexandre para que faça a leitura da justificativa da moção número 013 de 2025, de autoria do vereador Jonas Dinei Rodrigues Moraes, referente à moção de apelo para a tomada de medidas urgentes em defesa da cadeia produtiva de leite e agricultura em Santa Catarina. A Câmara Municipal de Vereadores de Luzerna, atendidas as disposições do artigo 184 do regime interno desta Casa Legislativa, por meio da presente moção, revela seu apelo ao excelentíssimo senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao excelentíssimo senhor Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro, ao excelentíssimo senhor Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ao excelentíssimo senhor Presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, ao excelentíssimo senhor Governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, ao excelentíssimo senhor Secretário de Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, Carlos Chiodini, ao excelentíssimo senhor Presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Júlio Garcia, e à Frente Parlamentar Mista da Agricultura Familiar, solicitando a adoção de medidas urgentes em defesa da cadeia produtiva do leite e da agricultura familiar catarinense. Considerando que o leite é o alimento estratégico para a segurança alimentar da população brasileira, sendo fonte essencial de proteínas, vitaminas e minerais, considerando que a cadeia produtiva do leite tem papel central na agricultura familiar de Santa Catarina, garantindo renda e permanência de mais de 20 mil famílias no meio rural, considerando que os produtores de leite enfrentam uma crise estrutural marcada por volatilidade de preços e imprevisibilidade de renda, dificultando o planejamento das propriedades, concentração de mercado, que exclui pequenos produtores, promove êxodo rural e reduz o desenvolvimento econômico e social das comunidades rurais. Oferta crescente sem aumento proporcional do consumo interno, com recorde histórico no primeiro semestre de 2025, custos de produção elevados, principalmente durante as entre-safras, quando os alimentos para o rebanho ficam mais caros, pressionando a margem de lucro das famílias, impacto das importações de leite a preços inferiores ao custo da produção nacional, que desestabilizam o mercado interno e comprometem a sustentabilidade da agricultura familiar, e a queda acentuada das exportações, com redução de 55,5% em julho de 2025, comparando a julho do mesmo ano, agravando o desequilíbrio do setor. Considerando que o preço pago ao produtor catarinense pelo litro de leite vem apresentando forte retração em 2025, com quedas expressivas nas principais regiões do estado,
Em setembro, 5 das praças analisadas registraram desvalorização em relação a agosto. Meio Oeste, queda de 20,4%, passando de 2,47 para 1,97 por litro. Litoral Norte, retração de 8,8%, de 2,81 para 2,56. Litoral Sul, queda de 6,6%, de R$ 2,57 para R$ 2,40. Extremo Oeste, redução de 4,1%, passando de 2,52 para 2,42. Grande Florianópolis, queda de 3,8%, de 2,60 para 2,50. Na comparação com setembro de 2024, os resultados também foram majoritariamente negativos, com destaque para o Meio Oeste, menos 27,2%, e Litoral Sul, menos 10%, demonstrando a profunda crise na renda das famílias agricultoras. Considerando a penosidade do trabalho da produção leiteira, que exige dedicação diária de todas as condições climáticas, sem possibilidade de paralisação, submetemos ao plenário a presente moção de apelo em parceria com a Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Santa Catarina, solicitando aos gestores públicos a adoção de medidas legislativas e administrativas que garantam apoio à aprovação do projeto de lei número 293 de 2025, em discussão na Câmara Federal, que prevê maior transparência, obrigando os laticínios a informar antecipadamente os preços aos produtores, permitindo negociações mais justas. Maior fiscalização na execução da Lei Estadual número 18.631 de 2023, que obriga o Sindleite Santa Catarina a divulgar mensalmente o valor mínimo a ser pago pelo litro de leite no mês subsequente, assegurando o cumprimento efetivo da norma. Medidas de proteção à produção nacional, incluindo a definição de cotas e tarifas compensatórias para evitar a entrada de leite importado a preços predatórios, desestabilizando o mercado interno. Apoio aos projetos de lei número 4.747 de 2023, que eleva em 10% a alíquota do imposto de importação sobre produtos lácteos, protegendo a produção nacional e competitividade da agricultura familiar. E o PL número 228 de 2025, que estabelece compensação fiscal aos produtos brasileiros, reduzindo os impactos da concorrência desleal com produtos importados. Apoio à abertura de mercados internacionais para escoamento de excedentes, com incentivo à logística, certificações sanitárias e marketing comercial. Compra pública emergencial via Conab nos termos do Programa de Aquisição de Alimentos PAA, Lei número 12.512 de 2011, com aquisição de leite em pó, UHT e queijos destinados à merenda escolar, hospitais e programas sociais. É essencial definir preço mínimo de referência que cubra os custos de produção. Criação de uma comissão estadual para elaboração de um plano de regulação da cadeia do leite com os seguintes objetivos: garantir que as famílias da agricultura familiar continuem produzindo leite e gerando renda, promovendo o desenvolvimento econômico e social dos municípios catarinenses, fortalecendo a economia local e evitando o êxodo rural. Inclusão do leite na política de garantia de preços mínimos, conforme Lei nº 8.171 de 1991, assegurando remuneração mínima ao produtor. Transparência na formação de preços com mecanismos públicos de divulgação, custos e margens de lucro. Regulação de margens de lucro para a indústria e varejo, priorizando alimentos essenciais e a proteção dos pequenos produtores.
Estímulo a contratos de referência de longo prazo com preços claros e partilha de riscos, fortalecendo cooperativas e associações. Defesa do mercado interno contra importações predatórias com a criação de mecanismos de regulamentação das importações de lácteos, como definição de cotas, tarifas e instrumentos de controle, garantindo condições justas de concorrência e estabilidade para os produtores nacionais. Incentivo à exportação e abertura de mercados internacionais com ações de logística, certificação sanitária, promoção comercial e marketing, visando escoar excedentes e agregar valor à produção catarinense. Incentivo à produção sustentável com apoio ao pastoreio racional da Ipagre Santa Catarina, certificações de qualidade e práticas agroecológicas. Ampliação de programas estaduais de crédito, subvenção de juros, assistência técnica e capacitação, priorizando o sistema menos tecnificados que são mais vulneráveis à exclusão. Certos de que, com essas medidas, estaremos protegendo a agricultura familiar, garantindo renda às famílias produtoras e fortalecendo a economia dos municípios catarinenses, após aprovação em plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos fique constando da ata dessa sessão legislativa a presente moção de apelo à adoção de medidas urgentes em defesa da cadeia produtiva do leite e da agricultura familiar catarinense, com encaminhamento de cópia às autoridades já descritas como forma de expressar a preocupação e mobilização do município diante da crise do setor leiteiro. É a moção Luzerna, 28 de outubro de 2025, vereador proponente Jonas Dinei Rodrigues Moraes. Obrigado ao vereador Alexandre. Passamos então para o momento da ordem do dia. Nesse momento, coloco em discussão o projeto de lei complementar número 014 de 2025, que cria o cargo de fisioterapeuta no quadro de servidores efetivos do município. Se algum vereador quiser se manifestar, poderá fazê-lo nesse momento. Vereador Felipe, está com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores, à imprensa, os funcionários da casa, o pessoal que nos acompanha aqui da Câmara também. Eu vou explicar bem rapidinho também o que é esse projeto e também dar o meu ponto de vista. Então, esse projeto de lei complementar, ele está criando o cargo de fisioterapeuta para o nosso município, né? A princípio são 3 vagas, não necessariamente interesse em contratar, né? Eu fui buscar alguns dados de fisioterapia, porque acho que é um assunto bem polêmico, não sei os colegas, mas eu ouvi bastante essa última semana sobre isso, né? O pessoal já entendeu algumas coisas e vieram me cobrar. Então, assim, hoje o município, ele atende em média mais de 290 pacientes por mês, né? Sendo desses 290, 90 eles são domiciliares. Então, assim, é um número bem elevado. A maioria ganha 4 sessões por mês, né? Que daria uma por semana. No pedido de informação, se não me engano, o Paulo fez, né? Pouquinho antes da metade do ano. Na resposta veio que a estimativa era gastar em torno de 750 mil no ano. Mas esse valor, acho que já, se não for, está quase sendo ultrapassado já, e o ano vai fechar acima desse valor. Então, bem acima. Eu nunca fui a favor da gente criar mais cargos, né? Eu sempre fui a favor da gente enxugar mais a máquina pública, né? Um exemplo prático é a equipe de limpeza que a gente tem aqui no município. Quantos anos o município teve funcionário, chegou um momento que não rendia mais, o que foi feito? Terceirizado. É isso que acontece com a fisioterapia hoje, né? A fisioterapia hoje é feita através de um credenciamento, onde quem precisa ser atendido vai lá e é atendido. Funciona, de fato funciona. O valor é extremamente elevado. Hoje o município gasta, segundo o prefeito, em torno de 70 mil por mês, né? Um valor acima do que municípios como Joaçaba e Erval gastam. Então, aí a gente parte para o outro lado, né? O que compensa mais agora? Então,
Até a conversa com o prefeito Juliano, eu iria votar contra esse projeto, porque tem os meus pensamentos, mas a ideia que ele passou então para nós é que essa intenção dele não é fazer um contrato de efetivar funcionário já, então é fazer um teste. Então a ideia é contratar talvez por um período de 1, 2 anos, fazer um teste, um seletivo, né, não efetivar. Se der resultado, então continua. Se não der, a gente então pode voltar a esse formato antigo. De fato, o problema é porque foi liberado muita fisioterapia, né? Então o gasto ficou muito elevado. Eu sei que vai ter muita gente que vai criticar, porque já estou ouvindo gente que me manda mensagem dizendo que foi cortada a fisioterapia, que está fazendo muita diferença. Espero que esse pessoal que seja cortado então assim da fisioterapia seja assistido então de outras maneiras. Eu sei que o município agora já tem ali com a FAB grupos de atividade física, né? Então assim que de repente esse pessoal seja convidado para esses grupos aí, que não precisa ser individualizado, né? Pode ser grupo de 5, 10, 15, 20 pessoas ou mais, né? Então, voto favorável, porque acho que é válido esse teste, acho que o município precisa fazer alguma coisa em relação a isso, e a gente também pode futuramente cobrar ou cancelar isso se não for algo que venha para somar com o município, né? Então, seriam essas minhas colocações. Obrigado, presidente. Obrigado ao vereador Felipe. Passa a palavra ao vereador Matheus. Então, boa noite, presidente Helena, os colegas vereadores, a imprensa, quem nos assiste aqui no plenário, os funcionários da casa e quem nos assiste pelas redes sociais. Também quero contribuir um pouco com a questão do projeto, né? Então, será criada 3 vagas, né? A princípio, de caráter seletivo, né? Por uma experiência que o Juliano falou aí, em torno de 2 anos, né? A gente crê que vai diminuir um pouco os gastos, né? Mas acreditamos que só esses 3 profissionais que serão contratados não vão dar conta da demanda, né? Então, o credenciamento vai continuar das fisioterapias, né? E principalmente aquelas que são mais específicas, né? Que foram mencionadas. Então, eu assim, eu estou votando a favor porque eu acredito que possa diminuir os gastos. Mas, se não houver, né, ou se aumentar ainda talvez, que a gente possa, né, voltar e não deixar a população desassistida, principalmente aqueles casos pós-operatórios e as pessoas que têm alguma comorbidade. Se essa é a minha colocação, presidente. Obrigado, vereador Matheus. Passa a palavra ao vereador Marcelo. Boa noite, presidente. Boa noite aos vereadores, aos funcionários da Câmara, à imprensa, pessoal que nos acompanha, a vice-prefeita Tita, Drione, contador, e o pessoal que nos acompanha de casa. Então, na verdade, quando se fala em criar cargo, sempre vai ser polêmico, né? Ainda mais numa situação de saúde, né? Então, se tratando de fisioterapia. Eu só discordo aqui a questão do vereador Felipe, que o pessoal não precisa ficar preocupado que não está sendo cortado. Então, justamente o que está sendo feito aqui é uma regulação. Porque o que acontece hoje em Luzerna? Hoje virou fisioterapia, virou mercado. Infelizmente virou uma forma de comércio, onde há 10 anos atrás eu fiz uma cirurgia de joelho, tinha uma fisioterapia em Luzerna, com um profissional que atendia de tarde e um de manhã. Eu não vou saber de cabeça hoje quantas fisioterapias abriu e quantos funcionários que estão atendendo. Nada contra, cada um faz parte, fez a sua formação, o seu trabalho. Só que o problema é que, para isso acontecer, o dinheiro está saindo aqui da prefeitura, uma boa parte dela. Então, quando você fala aqui que você está se gastando mais de 700 mil reais, 700 mil reais, mais, eu não sei exato o valor, em fisioterapia, alguma coisa está errada. Será que todo mundo está se arrebentando, está se quebrando? Será que só temos idosos aqui em Luzerna? Eu acho que alguma coisa não está certa. Então, simplesmente, pelo que o prefeito nos passou, ele vai estar só tentando fazer o quê? Uma regulação e uma triagem desses pacientes. Então, de todos esses que hoje estão vindo pegar requisição, bem provável, a partir do momento que tivesse profissional aqui na saúde, esse profissional, talvez junto com o médico que está pedindo para fazer essa fisioterapia, vão chegar no consenso, ver se esse paciente precisa continuar na fisioterapia ou não. Eu falo por mim,
eu fui liberado com 5 meses, tinha feito cirurgia de ligamento, era para mim ir na academia. Só que eu preferi voltar na fisioterapia e pagar particular para o cara fazer o que precisava ser feito. Talvez muitas dessas pessoas tiveram a mesma ideia que eu. É bem mais fácil lá na fisioterapia, tu ter o profissional que te assiste, só você. Então você vai ter teus amigos de dias lá que você vai estar lá para trocar uma ideia, que geralmente é as mesmas pessoas. Então, infelizmente, aqui em Luzerna virou essa forma, a questão de fisioterapia. Em vez de academia, de um outro exercício, é melhor ir na fisioterapia. Eu falo por mim, mas eu na época paguei. A partir do momento que eu consigo isso de graça, melhor ainda. Então eu sou favorável ao projeto. Como foi falado, é somente para... é seletivo esses profissionais. Então, para sim tentar estancar essa sangria. Porque se esse ano foi 700, ano que vem pode ser 1.400.000. Então, se não tiver uma hora, como é que se diz assim, a tramontina, o corte é rápido. Infelizmente, é assim que acontece. Só eu discordo do vereador que então ninguém está sendo cortado a fisioterapia, tá? Então, isso vai ter a regulação. Então, eu acredito que, infelizmente, tem até a vice-prefeita aqui, estão sendo cortados, tem que ver o que está acontecendo. Eu acho que a partir do momento que tem o profissional, e foi o que a gente entendeu, sim, esse profissional ia estar fazendo esse diagnóstico de cada pessoa. E que nem eu sempre digo, pós-cirúrgico, não existe não ter fisioterapia. Esses casos de mais tempo prolongados, né, de 10, 15 anos aí, que eu acho que está saturando aí a saúde, e se não fizer isso, infelizmente, nós não vamos ter, como é que diz assim, nunca vai ter sempre essa sangria no setor. Sim, Felipe, está com a palavra. Só para complementar o que eu falei, já foram cortadas várias sessões, sim, e 3 fisioterapeutas não vão conseguir suprir a demanda, tá? Hoje o COFIT ele permite apenas até 12 sessões por dia cada fisioterapeuta atender. Isso, fisioterapeuta 30 horas. Então, os números que a gente tem hoje, 3 fisioterapeutas não conseguem. Ainda mais porque a gente tem atendimentos a domicílio, né? Então, às vezes o fisioterapeuta vai ter que se deslocar daqui na Lagoa Funda ou no Alto Rocheiro, no Leãozinho. Então, às vezes numa manhã ele vai atender 2. E se a intenção é deixar um profissional, não vai conseguir, tá? Um profissional para fazer essa triagem. Vai ser cortado um monte. Entendo o teu posicionamento, mas algumas medidas, até para a Secretaria de Saúde, já falou que já foram tomadas, algumas coisinhas já foram cortadas. E entendo que é preciso cortar. Isso concordo, é preciso cortar. E assim como já aconteceu alguns cortes, tá? Tranquilo. E é isso, presidente. Obrigada, então, ao vereador Marcelo. O Felipe passa a palavra nesse momento ao vereador Jonas. Quero cumprimentar a presidente da casa, cumprimentar os vereadores, cumprimentar a nossa equipe da Câmara de Vereadores, de um modo geral, cumprimentar a nossa vice-prefeita, o Adrione, nosso contador, o William Geminizac, de Portal William, e os demais representando as emissoras aqui, de Joaçaba e Luzerna aqui. E cumprimentar também as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. A todos com uma boa noite. Senhora Presidente, eu gostaria de fazer um destaque nesse projeto, dizer que ele foi muito bem explicado para a gente, aqui na nossa sala das comissões, pela secretária da Saúde, pelo prefeito, né? Nós tivemos ali tirando as nossas dúvidas a respeito desse projeto. E nesse bate-papo que a gente faz sempre quando temos projetos polêmicos, foi falado também sobre a economia que isso ia trazer para o município. Eu não estou aqui dizendo que para fazer economia precisa deixar de atender os nossos pacientes. Muito pelo contrário. Nós precisamos fazer um levantamento, na verdade, para ver a realidade, quem está precisando fazer essa fisioterapia. Porque isso tudo pode ser muitas vezes resolvido em uma academia, em um desses cursos que foram criados aqui pela nossa saúde no município, aonde a nossa secretária explanou para nós, os vereadores, ali, que há outros projetos que podem ser feitos e que muitas vezes não há necessidade de continuar fazendo a fisioterapia. E tendo em vista que essas 3 fisioterapeutas que estão sendo contratadas são seletivas. É um teste que a gente está fazendo
para em 2 anos a gente analisar se vai funcionar ou se não vai funcionar. É claro que há muito tempo pessoas vinham utilizando a fisioterapia do município, aonde a gente precisa fazer essa avaliação, ver se há necessidade de estar utilizando essa fisioterapia ou se resolve com outra situação. Então eu acho que é um projeto bastante polêmico quando se fala em saúde, né? Mas eu, como esteve aqui na nossa casa a responsável pela saúde, juntamente com o responsável pelo município, o meu voto é favorável e acredito que existem várias formas, de repente, de sanar esse problema, né? Que as pessoas, às vezes, estão tão acostumadas de vir à fisioterapia que nem imaginam que pode ser resolvido em outro local. Então, é um projeto polêmico, mas bastante importante, quando se fala de saúde dos cidadãos do município de Luzerna. O meu voto é favorável, senhora presidente. Obrigada, vereador Jonas. Mais alguém? Vereador Paulo, está com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Todos aqui presentes, também que nos assistem de casa. Também foi bem explicado aí pelos colegas, né? Também pelo prefeito que esteve aqui presente nas comissões, né? A gente sabe que anual aí vai dar um custo aí para o município, né? Dos 13, vai ultrapassar os 200 mil reais, né? Então a gente percebe que isso vai ter que colocar isso no PPA, na LUA, né? E na LDO para 2026. Então é uma despesa extra que o município terá, né? Ser aprovado aqui. Também colocando o que o prefeito colocou, né? No primeiro momento, né, ser seletista, né, para ver como vai solucionar, se vai reduzir ou não. Daqui a pouco vai ter, além das fisioterapias, daqui a pouco desse gasto, além mais esse gasto com o pessoal, né. Então daqui a pouco inserir, né, uma sugestão, daqui a pouco inserir uma cláusula ali, uma reavaliação de cargos, né, em 24 meses, 2 anos ali, né, vinculando então sua manutenção, trazendo indicadores, se teve algum desempenho, uma melhoria nessa situação, para que se faça esse estudo novamente, daqui a pouco, né, se extingue esse cargo aí, para não daqui a pouco se efetivar, né. Mas tendo o resultado positivo, acredito que tendo servidores no nosso município, a gente sabe que não chega ainda aos limites prudenciais aí, que a legislação nos cobra, né, os municípios. Então vejo que sou favorável sim, e espero que dê certo, espero que reduza os custos do município, que seja investido em outros campos aí, que para melhorar a questão de saúde do nosso município. A gente sabe que o prefeito tem ideia de novos investimentos, então vai ter que começar a enxugar alguns pontos aí que está cada vez a torneira muito aberta, né? Então, tendo esse resultado positivo, com certeza investimentos para o nosso município virão de outra forma. Então, presidente, sou favorável a esse projeto. Obrigada, vereador Paulo. Mais vereador Alexandre, está com a palavra. Boa noite, dona Helena, colegas vereadores, servidores da Câmara, imprensa, vice-prefeito, Andreone. Bem rapidinho, só para contribuir, eu acho assim que é uma economia que vai ser feita, que vai ter problemas no início, com certeza, como é normal. Mas assim, uma comparação que o Juliano fez com Joaçaba. Eu não lembro bem os números, né? Mas nós gastamos 3 vezes mais do que Joaçaba gasta em fisioterapia. Então alguma coisa não está certa, né? Então é necessário alguma coisa, alguns cortes, como vai ter que ter. Até porque eu não culpo o fisioterapeuta, eu não culpo o médico, porque o médico jamais pode duvidar da dor de uma pessoa. Se a pessoa chega no consultório e diz que está com dor, o médico jamais pode duvidar, ele pode até desconfiar, e ele acaba dando a requisição, né? Então, para muitos pacientes virou um esporte fazer fisioterapia, virou um hobby. Tem casos de pessoas que fazem fisioterapia há 15 anos, se não melhorou em 2, 3 anos, abandone, porque não vai melhorar, porque a pessoa está boa, eu acho, né? E a questão domiciliar, eu acho que pode melhorar, porque eu nunca precisei de fisioterapia, mas minha mãe faz 1 ano que faleceu ontem,
Um mês antes dela falecer, ela precisou fisioterapia pulmonar. Eu vim na secretaria, a secretária me deu 3 números das 3 clínicas, e as 3 clínicas se negaram a ir fazer fisioterapia, porque uma delas, inclusive, falou exatamente o que eu vou falar. Nós não podemos ir porque é muito longe. Então, o que significa isso? Que eles estão preocupados em faturar. Então, eu acho que esse projeto vai ajudar a reorganizar muita coisa. Talvez não dê certo no início, talvez demore para engrenar, talvez vai ter que conciliar um pouco o particular com as credenciadas, mas no final das contas acho que vai melhorar em alguma coisa. Só para completar, a minha mãe acabou tendo a fisioterapia, porque eu vim na secretária, a secretária ligou para um deles e teve que ser meio estúpida e ele acabou indo fazer o trabalho dele. Seria isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Alexandre. Não havendo então mais manifestações, coloco o projeto de lei complementar número 014 de 2025 em votação. Se os vereadores são favoráveis pela aprovação, permaneçam como estão. Matéria aprovada por unanimidade. Nesse momento, coloco em discussão o projeto de lei ordinária número 033 de 2025, que altera a lei número 1904 de 2025, que dispõe sobre a extração de eucalipto e pinos no município. Se algum vereador quiser se manifestar, poderá fazê-lo nesse momento. Presidente, posso só fazer um breve comentário aqui? Vereador Paulo, está com a palavra. Obrigado. Então, é um projeto, né, que altera, acrescenta um artigo, né, onde o município pode fazer intervenções, né, para a questão de manutenção das vias, né, do interior, a princípio, né. Então, é um projeto que vai gerar uma receita para o nosso município, né, com uma receita indenizatória, né, através dessas multas. Então, o que acontece, né? Ela prevê uma responsabilização por danos, né, e agiliza a recuperação das estradas, fortalecendo a eficiência da gestão pública, né. O que acontece? Hoje tem a extração dessa matéria-prima, né, e o dano fica lá, é o município que tem que resolver. Às vezes essa extração demora 1 mês, 15 dias, 2 meses, né, dependendo do clima, vamos dizer assim, né, se muita chuva, você para aquele processo, então vai lá, conserta, porque vira num barro, todo mundo, né, que já passou por essa situação, vira em barro, a estrada fica quase intrafegável, e você tem que intervir. Então, às vezes, o município interfere 1 vez, 2, 3, né, 4, 5, 6, e às vezes ainda não fica, claro que não vai ficar boa a estrada, porque cada pouco está passando um veículo pesado, né. Uma outra questão, o vereador Matheus já bateu aqui também nessa questão, é a questão do peso desses caminhões, né? O vereador Marcelo também já colocou. Então, daqui a pouco, eu acho que teria que incluir isso também. É difícil você mensurar essa medida, né, esse peso, porque não tem balança, né? Infelizmente, vai acontecer de estragar as estradas. Então, essa lei então vem dessa forma para né, fazer essa cobrança para essa manutenção que será feita, né? Então, o que eu, né, sugeriria aqui, talvez, né, tudo existe uma conversa, às vezes existe um problema que às vezes não é do próprio, né? Existe toda regra existe uma exceção, né? Mas eu digo que deveria talvez existir um tempo por proprietário, enfim, fazer uma defesa, daqui a pouco, não, porque lá existia ter uma nascente de água, enfim, né? Deixar também uma defesa, né? Não só chegar lá e simplesmente aplicar uma notificação e não ter uma justificativa para uma defesa, talvez, né? A gente sabe que o problema vai estar lá, mas também a pessoa tem o direito dessa defesa. Então, mas sou favorável, sim. Espero que, né, de repente incluir esse dispositivo dentro dessa lei, para que também faça esse ajuste, também para não sair pessoas aí, né, prejudicadas, vamos dizer, por não ter esse tempo de defesa ou uma justificativa. Então, sou favorável, sim, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Paulo. Passo nesse momento a palavra ao vereador Matheus. Eu sou favorável a esse projeto. É um tema que foi bastante debatido aqui já nessa casa.
né? Na legislatura passada a gente teve alguns problemas em algumas comunidades referente a essa questão, né, sobre a extração. O pessoal, né, deixava a rua totalmente intransitável, então aí no dia os moradores, né, era aquela gritaria ali com o pessoal do Obras para ir lá, porque tinha que consertar a estrada, porque tinha que passar o caminhão do leite, tinha que chegar a ração, né, para os animais, e não conseguiam passar na estrada. Quando o Paulo fala a questão de peso, né, a gente sabe que muitas empresas de extração, né, elas burlam as passagens nas balanças que tem por aí nas rodovias para não estar sendo, né, pegas na fiscalização, né, de sobrepeso, porque todos os caminhões que fazem extração, com certeza eles têm sobrepeso de carga. E um detalhe que eu ainda mais cobro referente a isso é sobre a questão da emissão de nota fiscal, né, sobre a questão da extração dos pinos e dos eucaliptos. Porque eu até já várias vezes, né, até conversei uma vez com o Maurício, do Tributos, para ver como é que a gente podia mensurar qual que é a arrecadação do município com os impostos que vêm da extração dos pinos e do eucalipto. Porque a gente sabe que nos últimos anos muitos reflorestamentos foram feitos a extração, e eu tenho a certeza que em pouquíssimos foi tirada alguma nota. Às vezes os caras usam uma nota de transporte, uma guia de transporte o mês inteiro, e vão renovando ela e vão renovando para transportar a plantação inteira. Então o município só arcava com custos, né, só tinha gastos em ir lá em consertar as vias, e acaba que não arrecada nada de imposto, né? Então eu vejo que a gente precisa ter um meio de fiscalizar sobre a questão da emissão de notas fiscais na retirada dos reflorestamentos que tem aqui no nosso município. Seria essa a minha contribuição. Muito obrigado, vereador Matheus. Passo nesse momento a palavra ao vereador Vanderlei. Boa noite, senhora presidenta, dona Helena, os colegas vereadores, os funcionários da casa, todos que nos assistem aqui, a Tita, ao Andrione, ao Ângelo, e a todos que nos assistem da casa e a todos os repórteres aqui presentes. Só para contribuir, sou favorável também, acho que, né, acaba ficando, como os colegas falaram, só o prejuízo para o município, mas acho também que a gente deve fazer, né, assim, como é que eu posso dizer assim, uma campanha para que essas pessoas que tenham, que geralmente, que nem o Matheus falou ali sobre a nota, empresa grande ela vem, né, aluga geralmente o terreno, então ela vai tirar a nota lá da onde há a madeireira, né, ela só vai tirar o guia de transporte daqui do município. E os pequenos, né, pessoas aí do interior que tem um plantio mais pequeno, esses até, você pode ver aí, bem provável, tiram nota, né, a maioria que tira. Então, o que acontece? Muitas vezes são pontos perto das estradas, e essas pessoas, né, não tem como a empresa vai vir tirar e não tem onde carregar, de repente é um barranco, de repente, né, eles vão carregar dentro da estrada, não tem, né. E aí o município vai lá e nós vamos multar, às vezes, em 3 ou 5 mil, dependendo do estrago, né. Então, de repente, falar com essas pessoas, né, fazer um levantamento aí com elas, que quando elas forem tirar o pinos ou o eucalipto, enfim, a madeira, que procurem, né, o setor de obras, a prefeitura, e digam, vou lá tirar, vocês conseguem vir, de repente, fazer um lugar próprio, retirado da estrada, para os caminhões carregar, para as máquinas, para não estragar. Porque senão nós vamos também só cobrar deles e não vamos dar uma contrapartida, uma ajuda, alguma coisa. Como é que uma pessoa que não tem uma máquina, de repente tem lá, a divisa dela, lá no terreno dela, é um barranco, como é que os caras vão carregar? Vão carregar dentro da estrada, não tem outra lógica, né? Claro, vai estragar, então por isso a multa, por isso, só que de contrapartida eu acho que a gente deve ajudar, assim, na medida do possível, vai lá, faz um carregadorzinho, claro, se a pessoa tem o carregador, foi lá, foi feito tudo bonitinho e estragou, aí também tem que ir lá e cobrar mesmo, porque daí foi feito, foi dado a ajuda que ela precisava e não foi, né, não teve uma contrapartida dela. Só para ficar registrado aí, presidente. Obrigado. Obrigado ao vereador Vanderlei. Passo nesse momento a palavra ao vereador Jonas. Senhora presidente, também gostaria de fazer um destaque nesse projeto de extração de eucalipto e pinos do interior do nosso município. Gostaria de colocar também que no início do meu mandato como vereador nessa casa, eu fiz uma indicação solicitando, né,
as mesmas ações que estão sendo colocadas no projeto hoje. Então, bastante importante, isso surtiu efeito. Mas a maior preocupação é de que o produtor aqui do interior do nosso município não fique com o prejuízo, né? A gente sabe que as estradas precisam estar boas, né, para a população que utiliza, né? Mas também a preocupação é que vai doer no bolso do produtor. Então, que ele procure uma forma de, ao contatar a empresa para fazer a retirada das madeiras do interior do município, já coloque para o comprador de que será cobrada essa taxa devido se ele estragar as vias do nosso interior. Então, que o comprador da madeira, que vai vir fazer a retirada, fique responsável pelo pagamento das multas caso danifique as estradas do interior do nosso município. E que não seja retirado madeira em dia de chuva, porque em dia de chuva não tem como adentrar uma propriedade para retirar madeira. Então, geralmente, nesses dias, eles utilizam as vias do interior do município para fazer a extração e o carregamento dessa madeira. E assim acaba danificando cada vez mais as nossas estradas do interior. Então, aqui uma solução que eu acho que vai atender, de certa forma, o produtor ali, o que está plantando pinos, para ele não ficar no prejuízo, aqui é o momento de ele fazer a venda dessas madeiras, que ele já contate a empresa e que acerte com a empresa. Olha, vai funcionar desta forma. Se tu estragar as estradas do interior, tu vai ter uma multa. Devido a metragem que tu estragar é um valor, devido à metragem é outro valor. Então, fica na tua consciência, já a gente vai briquear madeira, tu vai tirar a madeira, vai recolher, mas tu vai cuidar para não estragar as vias do interior do município, caso contrário, tu terá que assumir essa multa. E se tiver que fazer, já faz um documento com ele, né? Já faz um documento com ele e deixa um documento já pré-pronto, né? Até a prefeitura pode estar fazendo, deixar um documento pré-pronto com os produtores, para que eles possam também ter essa defesa na hora de vender a sua produção. Eu sou favorável ao projeto, senhora presidente, só queria fazer essa contribuição. Só para complementar o que você está falando, justamente é essa ideia do projeto, né? Então, porque até, pelo que a gente soube, a semana passada, retrasada, o secretário de obras até foi num local desses, onde estava com um problema na estrada, só que você falar com o pessoal que está lá, vamos dizer, o extrativista, é que você falar com uma pedra, né? Infelizmente não vai resolver, porque ele não quer saber, ele quer saber de tirar e carregar. Então, muito bem colocado pelo vereador, isso na verdade acaba colocando a responsabilidade no dono da madeira. E a questão da nota que o Matheus bate tanto, é o dono da madeira que tem que exigir essa nota também. Porque ele vai vir exigir da prefeitura uma estrada, dar acesso lá para ele. Então, acho que cabe também esse produtor, o dono, como os outros produtores de leite, suínos, eles procuram isso, grãos da mesma forma. Eu acho que esse produtor extrativista aí que tem a madeira dele que vai retirar, justamente isso, faz já o contrato com a empresa, só se der problema aqui, você é o responsável, vai vir multa e eu quero nota fiscal. A gente sabe que tem alguns terrenos aí que é das empresas mesmo, é um pouquinho mais complicado, são áreas grandes, né? Então aí tem que fazer outro tratamento, mas eu acho que o que mais dá problema mesmo é essas áreas menores, né? Então, só para estar contribuindo aí ao vereador e favorável também ao projeto. Obrigada então ao vereador Jonas, ao vereador Marcelo. Mais alguém? Não havendo então mais manifestação, coloco o projeto de lei ordinária número 033 em votação. Se os vereadores são favoráveis pela aprovação, permaneçam como estão. Matéria aprovada por unanimidade. Neste momento... Senhora presidente, se a senhora me permite, eu gostaria de fazer uma sugestão. Os projetos 34, 35, 36, 37, eles basicamente se referem ao mesmo tema. Então a minha sugestão é que se fossem discutidos e votados em bloco. Se os vereadores estiverem favoráveis. Favorável, presidente. Então, nesse momento, conforme a solicitação do vereador Alexandre, coloco então em discussão no formato
de bloco os projetos de lei número 34, 35, 36 e 37 de 2025, de autoria do Poder Executivo, os quais compõem um conjunto de legislações que dá segurança jurídica e estabelece diretrizes para que Luzerna possa criar políticas públicas modernas de incentivo à inovação. Se algum vereador quiser se manifestar, poderá fazê-lo nesse momento. Vereador Danilo, está com a palavra. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, população presente do plenário, vice-prefeito, secretários, assessoria jurídica. Fazer um destaque só nesse bloco de projetos que todos englobam no programa do Demandas SC e no SC Mais Inovação, que é como eu posso me expressar? Uma nova forma do governo do estado transmitir para os municípios fomento e assessoria para inovação e para as demandas em geral do município. Então, é o 37, que dispõe sobre a regulamentação para instalação e uso do 5G, o que altera o nome do conselho, que era um requisito também para que se atingíssemos o 100% no Demandas SC. O projeto 35 de parceria público-privadas, que também tínhamos, ainda não tínhamos, aliás, e o sandbox regulatório, que é algo, como que eu posso explicar? Ele é, como a gente tinha a incubadora tecnológica, nós estávamos à frente desse projeto, mas como era uma determinação do programa do SC Mais Inovação ter esse projeto do sandbox regulatório, foi criado também esse programa, mas com a incubadora a gente já estava à frente desse projeto. Só seriam essas as minhas colocações sobre os quatro projetos que estão em bloco. Obrigado, senhor. Obrigado ao vereador Danilo. Passo então nesse momento a palavra ao vereador Matheus. Senhor presidente, quero fazer uma colaboração, né? Sou favorável ao desenvolvimento, às tecnologias, né? Mas quero deixar aqui uma questão, principalmente referente ao projeto 37, onde se diz a questão da instalação do 5G, né? A internet, né, os sinais do 5G, eles não danificam as células das abelhas, mas sim eles atrapalham a principal habilidade e mais básica que é de uma abelha, que é encontrar o caminho de casa. Então, um estudo publicado na revista Science of the Total Environment expôs colônias de abelhas a sinais consistentes de 2,4 e 5,8 GHz, as mesmas frequências usadas no Wi-Fi. Após 7 semanas de exposição, as abelhas foram levadas a apenas 500 metros de distância e soltas. Os resultados foram impressionantes. Apenas 78% das abelhas expostas conseguiram voltar, em comparação com 95% do grupo de controle. Abelhas expostas a curto prazo, 40 minutos, não apresentaram o mesmo efeito. A desorientação surgiu apenas após a exposição prolongada, sugerindo que a exposição crônica que pode interferir na memória espacial que as abelhas usam para se orientar. Isso não se trata apenas de abelhas individuais, afeta colônias inteiras. Menos abelhas coletoras retornando significa menos alimento, menor desenvolvimento da cria e potencial declínio a longo prazo. É importante, o mesmo estudo não encontrou impacto no desenvolvimento da cria, né? Então, o desenvolvimento do ninho em si não, mas a principal questão que afeta é a questão espacial e os pontos de referência. Então, o que isso importa, né? As abelhas são principais polinizadores né, a grande totalidade maioria das culturas hoje cultivadas, frutas, verduras, cereais, né, são polinizados pelas abelhas, né? O que só a questão é relevante, né? Esse estudo é feito em cima de abelhas africanizadas, né, da Apis mellifera, que é uma abelha exótica aqui para nós, né, no Brasil, na América, né? Ela é nativa da Europa e da África. E não se tem um estudo básico formado em cima das nossas abelhas nativas, as nossas abelhas sem ferrão, que poucas pessoas
não conhecem essas abelhas, né? Então eu vejo que antes, né, dessa instalação devia ser fazer, né, mais estudos, mais pesquisas, porque, né, a nossa mata, né, ela é praticamente polinizada pelas abelhas nativas, né? Hoje você tem muitas abelhas de ferrão, mas, né, isso é uma coisa de alguns anos para cá, né? Então, anteriormente era só as abelhas nativas que polinizavam toda, né, a nossa mata, nossas espécies de árvores, principalmente. Então eu vejo assim que a gente precisa de mais estudos antes de estar implementando sempre. Hoje é o 5G, daqui a pouco vai se vir outra tecnologia mais avançada, mais rápida. Então eu vejo que a gente precisa demandar mais recursos, mais, né, incentivos para a pesquisa antes de estar fazendo a questão da instalação do 5G. Essa é a minha contribuição. Obrigada, vereador Matheus. Passo nesse momento a palavra ao vereador Jonas. Senhora presidente, com sua autorização, gostaria de fazer um destaque nesse bloco de projetos. Primeiramente, colocar que a globalização caminha junto com a tecnologia. E nós precisamos estar preparados para as mudanças que o mundo vem tendo. E isso, essa criação desse projeto, desse 5G aqui no nosso município, vai facilitar ainda mais o acesso da saúde, o acesso à tecnologia, o crescimento e o desenvolvimento do nosso município. Para isso, é muito importante a criação desse projeto aqui dentro do município, tão importante que, com certeza, vai ter um crescimento ainda mais de desenvolvimento dentro do nosso município. Então, senhora presidente, o meu voto é favorável, porque o município tem que continuar crescendo e sendo visto como está sendo, e acompanhar a tecnologia que muda dia após dia. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, vereador Jonas. Mais alguém? Gostaria de fazer também, né, dar meu parecer em todos esses projetos, né? Também para a população ficar sabendo, a gente está empurrando aí 4, 5 projetos e vamos dar uma explicada lá, né? Então, o projeto número 34, né, ele prevê, então, um ambiente regulatório do sandbox regulatório, né? Então, fazendo um resumo, ele cria um ambiente, né, experimental municipal, permitindo que as startups testem produtos, serviços inovadores sob regras simplificadas e temporárias, né? Então, ele tem um possível impacto de renúncia de receita, né? De taxas, na verdade, né? Mas isso vai compensar, né, com o estímulo depois ao desenvolvimento econômico local, né? Trazendo essas startups, isso vai futuramente ter um acréscimo, então, na receita, né? Então, além disso, né, a gente né, tem uma recomendação, de repente, fazer uma questão de critérios de transparência na hora da seleção dessas startups, né, e regulamentação por decreto, daqui a pouco, do prefeito mesmo, né, fazer esses critérios aí para também não entrar qualquer, enfim, fazer daqui a pouco uma seleção, né. Então, a gente sabe que isso vai promover, então, um ambiente inovador, né, e desburocratizado, né. O projeto número 35, né, ele prevê, então, a concessões, parcerias, né, chamadas PPPs, né. Então, é um marco legal também, né, municipal. Regulamenta, então, parcerias entre o poder público e a iniciativa privada, né, em áreas como iluminação, saneamento básico, energia renovável, entre outros, né. Então, o impacto, né, ele não tem impacto imediato financeiro, né, mas um potencial, então, para atrair investimentos privados, né, e reduzir despesas públicas a médio prazo, né. Então, uma sugestão também é garantir uma viabilidade econômica, financeira, e uma consulta pública antes de cada contrato, né, fazer uma consulta antes, né, também favorável a este projeto de lei. Também o número 36, né, ele altera, então, só a dominação dos conselhos, né, não tem nenhum impacto, por só tratar de titulação, né? Mas ele atualiza, então, a estrutura da governança municipal para alinhamento das políticas públicas de inovação, né? É um projeto também que né, na subsequência dos outros projetos aí das inovações, né? E o projeto, então, número 37, né, que é o uso do sistema 5G, regulamenta essa instalação. Então, dispõe de normas, e procedimentos para a instalação e operação do sistema de comunicação móvel 5G no município de Luzerna. Então, impacto orçamentário
reduzido, né, tende a atrair investimentos tecnológicos e reduzir custos regulatórios, né. Então, ele prevê, o que a gente sugere, né, que ele prevê, então, uma integração junto ao plano diretor, né, que a gente vai discutir, de repente, ano que vem, né, para quê? Para criar um canal digital de licenciamento junto com o plano diretor, né. Então, todos eles, né, promovem, então, a questão do desenvolvimento tecnológico do nosso município, né, e também traz um ambiente competitivo para as empresas, enfim, para todos quem se instalar no município. Então, desses projetos, presidente, sou todos eles favoráveis e com certeza, né, vai estar deixando o município cada vez melhor. Obrigado, vereador Paulo, pelas explicações. Mais alguém? Não havendo, então, mais manifestação, coloco os projetos de lei números 34, 35, 36 e 37 de 2025 em votação. Se os vereadores são favoráveis pela aprovação, permaneçam como estão. Matéria aprovada por unanimidade. Agora coloco em discussão o projeto de lei ordinária número 38 de 2025, de autoria do Poder Executivo, a qual retira a obrigatoriedade de contratação baseada no percentual da lei da aprendizagem para que a contratação seja feita de acordo com a necessidade da secretaria ou setor. Se algum vereador quiser se manifestar, poderá fazê-lo nesse momento. Presidente, posso também dar um meu parecer sobre essa... Está com a palavra, vereador Paulo. Então, resumindo, né, como a presidente já colocou no título ali, né, então ela ajusta a lei de aprendizagem, né, para permitir a contratação conforme a necessidade, né, para simplificar, então, as parcerias com as entidades fornecedoras, né. Então, foi aprovado agora recentemente, né, em junho, se não me engano, julho agora deste ano, né, pela essa casa, né. Então, vendo isso, lá tinha algumas modificações, na qual ela, né, tinha uns limites, né, de mínimo de 5% e máximo de 15% do setor onde seria contratado. Então, se for ver alguns pontos do município, ou quase todos, né, 5% é um valor alto, talvez não precise de qual a demanda para isso, né. Então, não gera nenhum impacto de financeiro, nenhuma despesa, né, só aprimora a questão da eficiência e a flexibilidade da gestão, então, nos recursos humanos, né. Então, acredito que é bem tranquilo, né, vai promover, então, a questão da racionalidade, né, da questão de contratações, né, então isso vai gerar também uma questão de economia para os cofres do nosso município. Então, sou favorável sim, presidente. Obrigada, vereador Paulo. Mais alguém? Não havendo, então, mais manifestação, coloco o pedido... Aliás, projeto aqui está diferente. Em votação. Se os vereadores são favoráveis pela aprovação, permaneçam como estão. Matéria aprovada por unanimidade. Nesse momento, coloco em discussão a moção número 013 de 2025, lida anteriormente. Se o vereador proponente quiser se manifestar, poderá fazê-lo nesse momento. Vereador Jonas está com a palavra. Senhora presidente, com sua autorização, eu gostaria de fazer alguns destaques nesta moção do leite, né? É um debate bastante importante, um debate que foi feito com alguns produtores aqui do interior do nosso município. Esse problema já se arrasta aí há alguns anos, né? Não é um problema de ontem ou de hoje, é um problema de 2, 3 anos atrás, já é o problema do leite, né, que vem afetando os nossos produtores de leite aqui de Luzerne. A preocupação mais grande é de que eles não sabem o valor que vão receber, não é passado para eles, para o produtor, o valor que eles vão receber pelo litro de leite. Sim, só depois da entrega, depois de feita a contabilidade, aí eles anunciam o valor que eles irão pagar para os produtores de leite. A preocupação nossa também vai além disso, vai muito além disso, porque o produtor de leite quer ganhar pela sua produção, com toda razão. E o consumidor do leite, ele quer pagar mais barato. Então é uma faca de 2 gumes. Aí está o problema de se montar uma comissão para analisar uma forma conjunta com consumidores e produtores e achar um caminho
que não afete nem o lado A e nem o lado B, para que o produtor continue produzindo e que as empresas compradoras do leite produzido trabalhem com mais clareza, consigam dar informações para os produtores, quanto irão receber por litro, qual a valorização, qual a desvalorização, como é que está o andamento do mês. Hoje a tecnologia está tão avançada que pode ser feita tudo isso sem a pessoa sair de dentro de casa. Pode estar analisando e acompanhando como que estão as ações. Só falta um entendimento entre o comprador, o produtor e o consumidor. E isso nós precisamos ter, nós precisamos chegar. Essa moção chegou até mim e foi um pedido de produtores aqui, mas eu estive analisando nas redes sociais e vi que muitas câmaras da região estão fazendo a mesma moção para procurar uma solução para ajudar os produtores. Então, essa moção ela ficou muito bem articulada. Nós fizemos contato com a FETRAF, né, que é uma cooperativa que ajuda os produtores de leite. Também fizemos contato com o Sindileite, né, que é o Sindicato do Leite aqui do estado de Santa Catarina, buscando informações para que a gente pudesse levar para os produtores. Eu quero aqui, senhora presidente, dizer que é uma moção muito importante, pedir o apoio dos nobres colegas para que a gente possa chegar a esse documento e que seja analisado com carinho e que chegue a um entendimento para solucionar esses problemas. Quero agradecer de coração aqui o doutor Davi, que ajudou na montagem dessa moção, ficou muito importante, ficou muito bem articulada e com certeza teremos êxito aí sim, porque houve uma movimentação muito grande aqui dos produtores de leite, de deputados federais e estaduais, que estão hoje com suas bancadas defendendo a produção de leite do estado de Santa Catarina. Muito obrigado, senhora presidente. Espero contar com o apoio dos nobres colegas. Obrigado, vereador Jonas. Passo nesse momento a palavra ao vereador Matheus. Quero contribuir com essa moção, sou favorável a ela. Né, a gente vê em conversa com os agricultores, né, os produtores de leite, né, que é difícil fechar a conta no final do mês. Né, você produz, você gasta para produzir 1 litro de leite. Né, cada produtor às vezes tem um custo diferente um do outro, que um usa um certo, né, tipo de alimento, outro usa outro, um mais tecnologia, outro menos tecnologia, vai do custo, né, para cada um. Mas a gente precisa que se crie pelo mínimo uma tabela de preço mínimo, né, menor que isso não se paga, mais que isso se paga por quantidade talvez de leite entregue. Funciona assim, né, mas pelo mínimo preço mínimo tem que ter, né. Aqui na moção, né, já tem um destaque no item 3, né, medidas de proteção à produção nacional. Então eu vejo que nossos representantes, nossos governos, tanto em esfera municipal e federal, tem que, né, priorizar, né, incentivar e proteger o produtor nacional, né. É aqui que dá o sustento às famílias, né, arrecada os impostos, né. O município aqui arrecada muito imposto da produção de leite, né, e eu vejo sim que os governos devem proteger sim, né, os produtores nacionais, né. Então a gente vê que tem muita entrada de leite em pó vindo de países do Mercosul, principalmente do Uruguai e da Argentina, né. Esse leite em pó ele é hidratado, né, reconstituído e revendido, né, como leite normal, né. Então a gente vê que se usa de artimanhas, né, para fugir um pouco né, de gastos, de custos de importação, mas aqui dentro acaba, né, se tornando, eles fazem um produto, né, que é complicado, né. Então a gente sabe da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina também já teve sessões referente a isso, né. Os nossos representantes eles estão sim empenhados em ajudar, mas a gente precisa uma coisa mais rápida, né, para que a cadeia não entre em colapso, né, porque é bom ir lá no mercado, né, o litro do leite ali esses dias, né, em alguns supermercados por aí 2 e alguma coisinha, mas o agricultor lá, né, é complicado, né. Quando ele escuta, acho que uma notícia dessa de promoção de leite lá no mercado deve doer, né, porque por mais que a empresa, o laticínio, faz vários produtos, né, com 1 litro de leite, né, retira a gordura, faz nata, faz queijo, faz iogurte, faz tantos produtos que tem, mas a gente vê que a remuneração é pouca pelo tanto de trabalho, gasto e investimento que eles têm, né. É uma
é 2 ordenhas, 3 ordenhas. Não tem dizer assim lá para a vaca, assim, ó, hoje você vai dar menos leite porque, né, o laticínio não vai comprar. Então, é muito produto importado que vem, é baixo consumo, né, e tem uma grande produção ainda da nosso estado. E a nossa região é uma região muito produtora. Então, sim, a gente tem que proteger nossos agricultores, uma criação de uma tabela mínima de preço a ser pago pelos laticínios, para que a cadeia não entre em colapso novamente. Obrigado, vereador Matheus. Passo a palavra ao vereador Marcelo. Senhora Presidente, só para contribuir com a moção também, acho que é importante. Então, não só aqui em Luzerna, mas sim a gente ouve várias câmaras de vereadores, o movimento é grande. Mas, infelizmente, hoje a gente está falando do leite, né? E será que daqui um mês, daqui um ano vamos falar do quê? Do suíno, do boi, do grão? Por quê? Porque não se tem uma política, né? Então, infelizmente, tem que vir de baixo para cima, o que teria que ser o contrário, né? Então, aqui hoje todo mundo assiste TV e tem acesso às redes sociais, tanto se fala do tarifaço dos Estados Unidos. Agora, eu pergunto, o que o presidente fez lá com esse tarifaço? O que devia ser feito aqui com o produtor de leite e com os outros produtos. Ele só está protegendo o produto dele interno. Ele não está preocupado quanto que o americano vai pagar na gôndola lá. Mas o produtor que está produzindo lá vai estar recebendo. É simples, é só isso. Só que infelizmente é tudo ao contrário. Então a gente tem que ser daqui para lá, sendo que era só o fato de que, como o Matheus bem colocou, medidas de proteção à produção nacional. É mais fácil a Tirol comprar o leite em pó lá do Uruguai do que pagar o valor real aqui para o produtor. Só que daí quem que vai pagar a conta é o produtor que está lá na ponta. Essa semana que passou, conversando com alguns produtores, o prejuízo já chega a 25 centavos por litro. Então vocês façam uma conta, o produtor produz 2, 3 mil litros, quanto que ele está arcando de prejuízo. E o mais preocupante é que esse produtor ele investiu em barracão, porque ele confinou a vaca, ele está comprando ração, porque ele precisa, né? Ela não vai lá no pasto buscar. Ele teve que comprar maquinário. Aí eu lembro da dona Maria aqui, que ela sempre brigava com nós, não, porque os produtores têm que investir, eles têm que fazer dark. Só que aqui eles não estão fazendo dark, eles estão investindo no leite. E daí? O que nós vamos fazer agora? Sinto em dizer, mas vai ter produtor que a propriedade não vai pagar as dívidas. Logo, o produtor de leite, a base de passo que tem no município, que daí aqui a gente, até eu estava vendo, fala da agricultura familiar, o pequeno, e você está sobrevivendo, porque o custo dele é bem menor. Ele talvez está empatando, está sobrando uma miséria para ele pagar as contas. Agora o preocupante aqui é o produtor grande nosso. Não só aqui de Luzerna, né? Eu falo a nível nacional, né? Então, infelizmente, ou esses produtores vão ter que soltar as vacas e o banco vem buscar as contas lá para cobrir e voltar lá, regredir em vez de evoluir, né? Infelizmente, por causa de uma simples política que podia ser feita. Taxa esse leite, taxa. Faça valorizar esse produto aqui dentro. Não precisa fazer promessa política para ter leite barato. Mas só essa é a conta simples. Só para contribuir com a moção favorável. Fico triste porque pode ser que na próxima a gente vai estar falando de outro produto agrícola aí, infelizmente. Muito obrigado. Obrigada, vereador Marcelo. Passa a palavra ao vereador Alexandre. Sou favorável à moção, acho muito importante. No ano de 2023 foi feita a mesma coisa, a mesma campanha, a mesma crise. Isso vem há décadas. É uma história que vem se repetindo há muito tempo. Só que aqui ninguém falou de um detalhe. Todo mundo tem culpa nisso. O governo tem culpa, como o Marcelo falou. Empresas, grande parte da culpa. Infelizmente o produtor também tem culpa. Em 2023 teve uma crise parecida, algumas medidas foram tomadas, em 2024 estava bom. Aí o que acontece? Um produtor lá de Água Doce, um empresário que não precisa disso, coloca 1.500 vacas. Um produtor sozinho produz mais do que o município de Luzerna inteiro. Por que o leite é barato? Porque a oferta é maior que a procura. É muito simples. Então todo mundo tem um pouquinho de culpa. Eu acho que não adianta culpar só o governo. Importação de leite, existe um acordo no Mercosul em que os países um vende para o outro. O Brasil tem que comprar um pouco de leite em pó do Uruguai porque precisa vender carne, precisa vender outros produtos.
Não é tão simples. Se fosse tão simples, seria resolvido num canetaço. Mas não é bem assim. Então, eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, principalmente as empresas. Você vê crise na Tirol? Alguma vez crise na Tirol? Qual que é o problema da Tirol hoje? Falta de mão de obra, porque precisa gente, porque a produção é muito grande. Então eles também têm culpa. O que me surpreende aqui, ó, é 27% a menos no meio oeste. Por que sempre é o meio oeste que tem que pagar a conta? Contra 10 ponto, não sei o que ali do litoral sul, contra 2, 3% do litoral norte. Por que o meio oeste sempre tem que ser mais penalizado? Tem o extremo oeste que produz muito leite, tem várias regiões que produzem. Por que aqui tem que baixar 27%? É porque uma empresa domina o mercado aqui, né? Então eu acho que tem que... É importante, a moção vai chegar, todas as câmaras vão fazer esse papel, vai chegar lá, vai ser tomada alguma providência, e daqui 2, 3 anos o problema vai estar o mesmo. Seria isso, muito obrigado. Obrigado ao vereador Alexandre. Não havendo então mais manifestação, coloco a moção número 013 em votação. Se os vereadores são favoráveis pela aprovação, permaneçam como estão. Matéria aprovada por unanimidade. Por fim, coloco em discussão o projeto Decreto Legislativo número 001 de 2025, o qual aprova as contas do exercício de 2024 da Prefeitura Municipal de Luzerna. Se algum vereador quiser se manifestar, poderá fazê-lo nesse momento. Esse projeto, então, é um projeto de decreto legislativo número 001 e que, então, aprova as contas do exercício de 2024 da Prefeitura de Luzerna. O Tribunal de Contas emitiu, então, esse parecer, recomendando à Câmara Municipal de Luzerna a aprovação das contas anuais do exercício de 2024. A única recomendação, então, que ficou aqui para o município e que ainda não foi atingido integralmente as metas é a questão dos serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto. Mas conforme estabelecido, né, por um artigo aqui, nós temos um marco legal de saneamento básico e cuja implementação ela deve ocorrer até o ano de 2023. Então, estamos dentro de um prazo, né, e a gente sabe que existem os projetos já pela CIMAI, onde todo ano se avança uma parte desse projeto para que a gente também consiga alcançar pelo que está no decreto. Então, nesse sentido, já veio o parecer favorável por parte do Tribunal de Contas e nós, vereadores, aqui também, acho que não temos por que não, para não aprovar, né, querer contradizer, então, o que o Tribunal de Contas já nos emitiu. Vereador Paulo? Sim, só queria fazer na verdade, um elogio, né, porque nosso município, né, é bem conceituado na questão, né, desses pareceres, né, porque todo ano ele é aprovado, com pequenas correções, pequenas observações. Então a gente parabeniza os responsáveis, né, e se não fosse eles, o nosso município, né, a gente teria mais trabalho, né, na verdade, né, o vereador teria que fiscalizar corrigir mais, né, enfim, o Tribunal de Contas também, né. Então a gente sabe que os princípios de responsabilidade fiscal e eficiência, né, na transparência pública, no nosso município está sempre bem colocado, né, Ângela, em nome da sua administração aí. Então, seria isso, eu sou favorável sim, né, não temos o que discutir quanto a isso. Obrigado, presidente. Vereador Jonas. Senhor presidente, também queria me ater a esse projeto e dizer que é muito importante para nós, vereadores aqui na casa, né, receber um parecer favorável todos os anos aqui, a aprovação das contas do município. A gente tem acompanhado aqui no estado de Santa Catarina o que tem acontecido com muitos prefeitos, né? Mas aqui no nosso município é diferente. Aqui o Ministério Público aprova as contas. Nós temos pessoas competentes à frente dessa pasta. Então, parabéns aí às pessoas que estão à frente da pasta,
buscando a aprovação das contas do município. Isso é muito importante para a gente e a gente tem orgulho de ser vereador numa casa assim, onde as coisas andam, onde as coisas funcionam. Obrigado, senhora presidente. Obrigada, então, aos vereadores pelas manifestações. Não havendo mais manifestação, coloco o projeto decreto legislativo em votação. Se os vereadores são favoráveis pela aprovação, permaneçam como estão. Matéria aprovada por unanimidade. Devido, então, à audiência pública, serão suprimidos os momentos da palavra livre e o momento da presidência. Passamos diretamente ao momento das explicações pessoais, se algum vereador quiser se manifestar. Vereador Jonas? Senhora presidente, vou fazer uma fala rápida e objetiva. Só quero passar, então, para a nossa população de Luzerna, né, que o deputado Fabiano da Luz acabou de fazer um depósito de R$100 mil aqui na conta da saúde do nosso município para aquisição de um veículo. Então, o deputado tem ajudado o município todos os anos, né, que está lá está como deputado. Não é um deputado paraquedista, que cai aqui só em época de eleição. Quero também anunciar aqui, senhora presidente, que o deputado federal Pedro Czai também destinou um valor de 267 mil também para a saúde do nosso município. Então, esses são deputados, né, que ajudam o município, né, todos os anos destinam valores para o nosso município, independente de quantidade de voto, porque não fizeram aquela imensidão de voto, como muitos deputados fizeram aqui, e levantam a mala, vão embora e esquecem do município de Luzerna. Os nossos deputados são cobrados por mim, e se quiserem que continuem no partido e trabalhando por eles, tem que contribuir sim com a população de Luzerna. Por isso sou representante do povo. Se não contribuir com a população de Luzerna, não terá meu apoio. Isso eu sempre digo e vou dizer. Trabalho pelo povo de Luzerna e jamais trabalho por qualquer partido que seja, por qualquer sigla que seja. Por isso me dou muito bem com todas as pessoas de todas as siglas. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, vereador. Vereador Paulo? Também, presidente, já vou pegar o gancho do vereador Jonas, né? Então, semana passada tive uma conversa com o assessor do deputado Matheus Cadorim, e também, final de semana, domingo, tivemos um evento do partido na região oeste, né, em Chapecó, o encontro da nossa região oeste aqui, né, onde participei, porque no nosso partido, na oeste, temos 3 vereadores só, né, somente, né, então é um partido pequeno ainda, está em crescimento, enfim, né, mas também em conversa com o deputado lá, a gente trouxe, né, uma emenda até, foi até meio urgente a questão do ofício, porque possivelmente ainda chega esse ano esse valor, né? Então a gente tem conversa com o prefeito e com o deputado, né? Um valor de 200 mil para uma aquisição de um veículo, né? Para a saúde. E também, né? Ele falou que tinha ainda um valor, o prefeito até foi generoso, né? Falou, não, podemos dividir, uma parte pode passar de repente para o hospital. A gente sabe que o hospital aqui em São Roque passa por dificuldades, né? Todo mês, cada pouco, está precisando de recursos, enfim, não fecha as contas, vamos dizer assim, né? Daí, conversando com o presidente do hospital, né? Com o seu Sérgio Martendal, também sugeri a ele fazer um ofício e me encaminhar para mim já encaminhar. Então, também no valor de 100 mil, né? Então, a gente vai aguardar, espero que venha para ambos as entidades, né? Que nem o Jonas colocou. Como tem um representante no município, né, nada mais justo que encaminhar os recursos, né, para também, se for para nós pedir voto, né, Jonas? Temos que ter alguma coisa para dizer, ó, você trouxe, então vale a pena, senão vamos para outra questão, né? Então seria isso, presidente, só agradecer o tempo e uma boa semana a todos aí. Obrigada, vereador Paulo. Que bom, né? Tomara que os recursos realmente cheguem aí e dê resultado para nós. Mais alguém? Não havendo então mais nada para deliberar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 3 de novembro, às 19h30, e convido a todos, nesse momento, para a audiência pública sobre a Lei Orçamentária Anual de 2026, logo agora a seguir. Desejo a todos uma boa noite e uma boa semana.